Bom, o alemão, ele quer que eu chame ele de outro nome, de Vitor Guedes, e é um absurdo. Eu não consigo chamar o alemão de Vitor Guedes. Da mesma forma que ele me chama de Fanzine. Eu não sou o Marco Sérgio para ele. Então é um absurdo o alemão vir falar para mim. Eu, tipo, cara, faz um vídeo aí que não é muito corintiano. É um absurdo porque eu sou imparcial. Eu não posso falar que eu sou corintiano, assim como o alemão não é corintiano. Que absurdo falar que o alemão é corintiano. Mas agora, no casamento dele, ele me pediu para que eu, DJ da festa, tocasse É Bom para o Moral e o hino do Corinthians, o hino do Corinthians eu toquei a contragosto, porque é meio absurdo. Agora, É Bom para o Moral, aí você já tá falando de clássico. Aí você fala de clássico, você precisa colocar uma coisa lá que, olha, é um dos maiores hit singles do Brasil. E não adianta o alemão vir falar pra mim que esse negócio de hit single é coisa de americanizado e tal. Que agora ele tá nessa onda, né? Um pouquinho meio esquerdista e tal, que não sei o que lá. Mas cara, Mr. Sun, Rita Cadillac, cara. É como Elvis, entendeu? É como o Phil Spector. Você tá falando de clássicos. Como eu tô falando de clássicos, eu tô falando de alemão, ou Vitor Guedes, né, agora que ele se apresenta dessa forma, e de Rita Cadillac, e aliás, boas-vindas para os dois. O alemão, ele diz para mim que é o Vitor Guedes, mas ele não é o Vitor Guedes, é o alemão. O alemão, aliás, primeiro dia de aula na Metodista, ele foi trajado com um uniforme só preto e branco. Aí tinha um gavião assim no meio, mas não tem nada a ver com a preferência clubística dele, tá? Então, quando ele foi casar com a Laís, isso daí já começo dos anos 2000, aí foi no Parque São Jorge, que também não tem nada a ver com a preferência clubística dele. E aí ele pediu para que eu tocasse, eu era DJ da festa, duas coisas: o hino do Corinthians, que não tem nada a ver também com a preferência clubística dele, nem minha, e É Bom para o Moral. Aí, pera lá, aí você tá falando de clássico, aí você tá falando de um Phil Spector brasileiro, você tá falando de Elvis gravando na Sun Records. Você está falando desse tipo de nível, né? Alto nível, né? Então, agora que a Rita Cadillac vai lá pro canal Blog do Vitão, no dia 29, às 20 horas, então você tem que ir até lá no YouTube e ver essa pérola, né? Não é pérola, na verdade é um material de extremo bom gosto, que você vai assistir e vai pensar um pouco o quanto que essa figura histórica, não só a Rita Cadillac, como o nosso grande alemão, né? Tipo, tá aqui para contar histórias, mas ele não vai contar uma, tenho certeza, que foi o dia que na entrada de um Corinthians e Vasco, a polícia a polícia parou a gente, ele apanhou e eu não, porque eu tava de terno.